Da parábola do joio, da parábola do trigo. Nós queremos meditar um pouco sobre essa parábola, sobre o tema: que tipo de frutos a tua vida está produzindo? Que Deus abençoe essa meditação em nossos corações. Amém. Pode sentar-se. Meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, quando Jesus conta essa parábola, ele está tratando de algo que era corriqueiro, que era comum, que era conhecido na época, a vida no campo. E os seus ouvintes conheciam muito bem o trigo, porque dependiam do trigo. Conheciam também muito bem o joio. O joio é uma planta nociva. E ela é muito parecida. Ela é semelhante, ela é idêntica ao trigo. E nós não podemos distinguir uma da outra até quando as duas plantas produzem os cachos. O cacho do trigo é um cacho grande, o cacho do joio é um cacho menor. O trigo serve para fazer a farinha, da qual são feitos vários alimentos. O alimento produz vida. O joio, que também é conhecido como trigo bastardo, é uma planta nociva e pode também ser veneno, produz morte. Quando Jesus conta essa parábola, nós temos que avaliar duas situações. A primeira parte, ele conta aonde ele está ali na beira do mar, para aquela grande multidão que o estava ouvindo, que já havia ouvido antes a parábola do semeador, que semeia a semente, a palavra do Evangelho, e essa semente cai nos 4 tipos de solo. História que conhecemos muito bem. E é ali que ele conta a primeira parte da parábola. E a segunda parte, diz o texto que Jesus foi para casa, despediu a multidão. E quando ele chegou na sua casa, e sua casa ficava ali perto, em Cafarnaum, os discípulos pedem que ele explique a parábola para eles. A primeira parte da parábola é contada para todos, a segunda para a igreja. O dono do campo semeia a semente boa, o trigo. Quando os homens estão dormindo, vem o inimigo e semeia a semente do joio. E quando os empregados vêm e querem arrancar, o dono diz: não, isso não cabe a vocês. Agora não é o momento. O dono quer visivelmente proteger o trigo, porque ao arrancar o joio, com certeza também se arrancaria o trigo, porque as duas plantas eram iguais. E ele diz: isso não é tarefa de vocês, não é agora. Mas depois, lá no final, na colheita, os ceifeiros, eles vão fazer a separação. E o joio será atado em feixes, lançado ao fogo e queimado. Queridos irmãos e irmãs, o campo é o mundo. Deus, ele semeou o ser humano bom. Mas veio Satanás e semeou o pecado, semeou aquilo que é mal. E assim é desde o momento em que nós somos expulsos do jardim do Éden. Como é que anda essa semeadura? Temos mais trigo ou temos mais joio nos dias de hoje? Basta olharmos ao nosso lado e nós veremos como está esse mundo, cheio de corrupção, cheio de maldade, mortes, estupros, guerras, mentiras. Cada vez nós vemos mais joio. Tudo isso produz morte. E o trigo? E a semente boa? Como é que estão os filhos de Deus se portando nesse mundo, nesse campo no qual nós vivemos? Sim, nós que somos cristãos, que somos trigos, vivemos neste mundo. O próprio Jesus disse: Pai,
Na sua oração, eu não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Ou seja, nós que somos trigos, não podemos nos deixar contaminar pelo pecado, pela maldade. Mas nós, através do poder do Evangelho, temos a capacidade de levar a palavra transformadora de vidas de Cristo para este mundo, para que mais pessoas se tornem salvas. Estamos nós lá fora, no dia a dia, vivendo uma vida ética, uma vida cristã? O que nós vemos no dia a dia? Lá fora, mais joio ou mais trigo? Eu ainda comentei com a Bárbara na sexta-feira, na quinta-feira, aliás, hoje é sábado, quando estávamos olhando a notícia. Aí quando deu a chamada da notícia, disse, mas parece que foram umas 9 ou 10 chamadas, mas só tem coisa ruim. Só tem coisa ruim, só tem notícia. Era estupro, era assalto, era acidente, era estrada que não está arrumada, que está caindo. Claro, às vezes a gente ouve pessoas dizer, mas por isso que eu não ouço notícia. Mas a pessoa que não olha notícia, olha novela. O que é pior? A manchete que traz o que está acontecendo ou aquele joio que entra disfarçadamente, sutilmente no nosso lar, no dia a dia, produzindo a desunião da família, e através de belos artistas, belas atrizes, que são os heróis nacionais, nos quais muita gente quer se espelhar, introduz o veneno no nosso lar, na nossa família. O mundo está cheio de joio. Precisamos saber peneirar, precisamos saber avaliar. Queridos irmãos e irmãs, não somos nós que fazemos a separação. Várias e várias pessoas já tentaram fazer isso. Pedro parece que também não havia entendido muito bem. Quando os soldados vieram prender a Jesus, ele é o primeiro a pegar a espada para defender o mestre. E Jesus diz, guarde a espada, porque aqueles que dela fizerem uso, por ela morrerão. Jesus, no Sermão do Monte, diz que nós somos instrumentos de paz, de misericórdia, de amor. Quantas e quantas guerras santas têm sido feitas durante a história? Não cabe a nós sermos os ceifeiros. Não cabe a nós julgarmos quem é trigo, quem é joio. No dia do juízo, os anjos terão essa incumbência. O que cabe a nós é sermos trigo no dia a dia e vivermos uma vida diferencial lá fora, uma vida ética, uma vida cristã, espalhando os frutos da boa semente, do Evangelho, do perdão, do amor, da misericórdia, da paz. E aí vem a segunda parte do nosso texto, quando Jesus está em casa e ele fala para a igreja. Na igreja também tem joio. E assim será até o final dos tempos. Entre os 12 discípulos também havia Judas. Logo depois, nós poderíamos citar vários exemplos, mas eu quero lembrar apenas de Ananias e Safira, que tentaram enganar a igreja por causa da sua ganância, da sua mentira, e morreram aos pés de Pedro e dos discípulos. Também não cabe a nós dizermos quem é joio e quem é trigo dentro da igreja. Cabe a nós, diante do altar do Senhor, buscarmos sempre de novo o perdão dos pecados, o fortalecimento da nossa fé na palavra de Deus, para que lá fora possamos agir como trigo, como homens de Deus. E aqui, nesse momento, eu gostaria de fazer uma pequena análise. E gostaria que todos vocês comigo analisassem a vossa vida. Cada um analisasse a sua vida. Ele está sendo mais trigo ou mais joio? Você está produzindo mais frutos, trigo ou mais frutos parecidos com joio? Para isso é muito fácil nós chegarmos a uma conclusão. Basta nós olharmos os 10 mandamentos.
Eu gostaria de começar com a segunda etapa. Deus diz que nós devemos amar, honrar, respeitar nossos pais e superiores. Estamos fazendo isso na nossa vida? Quantas vezes nós desrespeitamos aqueles que Deus colocou no seu lugar, os nossos pais? Quantas vezes nós desobedecemos, nós xingamos, nós magoamos, nós entristecemos os nossos pais? Temos sido joio? Temos sido trigo? Lá fora, nós sabemos como o joio se comporta. Vemos mães jogando filhos no lixo, vemos filhos matando mães, matando pais, vemos o desrespeito, vemos filhos batendo nos seus pais quando eles são idosos, jogando eles num albergue qualquer, quando não os assassinam. Isso é o fruto joio. Como é que nós, diante do mandamento que pede que honremos, respeitemos e amemos o nosso pai, a nossa mãe, estamos nos portando? Não matarás, diz o próximo mandamento. O que é que toma conta do nosso coração? É o amor? É a piedade? É a misericórdia? É a bondade? Ou muitas vezes nós deixamos tomar conta do nosso coração o ódio, a raiva, a ira? Quantas vezes nós também xingamos, ofendemos, matamos aquelas pessoas que são os nossos semelhantes? Quantas vezes nós agimos exatamente como aquele cidadão daquela história que Jesus contou, do credor incompassível, que pediu perdão de sua enorme dívida diante do rei, foi perdoado, e ao sair do palácio começou a esganar alguém que lhe devia algo insignificante. Ou seja, pedimos perdão diante de Deus pelos nossos pecados, pelos nossos erros, e quando alguém nos ofende, quando alguém não concorda com a nossa opinião, quando alguém diverge daquilo que falamos, xingamos, execramos, humilhamos, muitas vezes nunca mais não queremos nem ouvir falar na pessoa e matamos. Somos joio ou somos trigo? Sabemos perdoar, amar, orar pelos que nos perseguem, como Jesus ensinou. Não adulterarás. Quantas vezes nós olhamos, nós investimos contra a pessoa do outro sexo, que não é a nossa esposa, que não é o nosso marido, e cobiçamos e desejamos essa pessoa para nós, ou provocamos essa pessoa com uma sensualidade exagerada? Quantas vezes nós procuramos olhar um filme, um site, uma revista pornográfica, nos imaginando ali no lugar daquele artista, daquela atriz, e não nos contentamos com a pessoa que Deus colocou ao nosso lado para dias bons e dias maus? Temos sido joio ou temos sido trigo? Nós sabemos como o mundo lá fora se comporta. Não furtarás. Estamos contentes com as coisas que nós temos? Com aquilo que nós adquirimos com o nosso rendimento, com o nosso ganho? Ou muitas vezes nós procuramos levar uma vantagem, já que o mundo é dos espertos? Quantas vezes você já recebeu troco a mais e não devolveu? Quantas vezes você também procurou levar uma vantagem financeira sobre alguém
que lhe pareceu naquele momento um incauto? Ou alguém não estava olhando e você pegou uma porção a mais daquilo que você estava comprando? Nós sabemos como o mundo lá fora age. Você está agindo como joio ou como trigo? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Somos sempre verdadeiros? Falamos as coisas exatamente como são? Procuramos contribuir ou destruir? Quando alguém nos conta alguma coisa, procuramos averiguar se é verdade, e quando constatada a verdade, procuramos construir, ou aproveitamos para num mexerico, numa fofoca, colocar mais fogo na brasa e destruímos? Somos pessimistas, falamos mal. Como é que tem sido a nossa atitude como igreja lá fora? E mesmo aqui dentro, nós sabemos como é que o joio se comporta, como é que o trigo se comporta. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Quantas e quantas vezes nós vemos brigas por aquilo que não é seu. A herança não é minha. Foi meu pai e minha mãe que trabalharam para ter aquele bem. É deles. Se eles quiserem dar tudo o que eles conseguiram na vida para um asilo, para um orfanato, para um cachorro, para um gato, é deles. Mas quantas vezes nós brigamos e nunca mais nos falamos com nossos irmãos por causa da herança? Essa semana, novamente, estamos vendo guerra lá na Terra Santa, guerra por terra, briga de irmãos. Como é que o joio se comporta?